Bom, hoje eu estou aqui com o Reverendo Hollenberg, que é um grande amigo. Estou tendo a honra de recebê-lo e nós vamos ter um bate-papo, falar um pouquinho sobre o ministério. Nos conhecemos ontem conversando há pouco tempo, mas se parece há muito tempo. E tive o prazer, a honra de poder receber aqui em mãos dele o livro Diaconia Multiforme Calvinista. Interessante que é uma reforma sustentável. Tem e-book, está sendo comercializado na Amazon. Só que o intuito desse livro não é de você enriquecer, mas é de virar um best-seller, quem sabe? Mas é de ajudar, porque eles têm uns desejos no coração de poder comprar um terreno, de poder ajeitar os terrenos em Araquari, Santa Catarina. São terrenos que não são de valores tão fáceis de aquisição, mas acima de tudo, isso nasceu com o desejo de investir na obra do Senhor. Então, vou pedir um pouquinho para o Renneberg se apresentar, falar mais da sua família, falar um pouco do seu trabalho, e a gente vai desenvolvendo um pouco mais a conversa e, obviamente, falar do livro, como nasceu isso e como chegou até aqui esse livro e assim sucessivamente. Uma alegria poder estar aqui, né? Nesse projeto Café Teológico e estar diante do Senhor e ao lado de um amigo que tem, apesar do pouco tempo. O Reverendo Christian citou aí que ontem estávamos conversando e é um sentimento assim que, como eu expressei ontem, Christian, que parece-me que a gente reencontrou, né? A gente ficou um hiato, a gente já existiu uma amizade do passado e a gente se reencontrou. Na realidade, a gente estava se conhecendo e foi muito visceral. Foi muito honesto, né, esse nosso encontro. E isso se tornou assim parte da nossa vida de poder estar construindo essa amizade juntos. É muito legal assim. Então, eu me chamo Hollenberg Ferreira Alves, né? Estamos aí no ministério já caminhando para 3 décadas. E tem sido um tempo muito gostoso assim de poder investir na obra do Senhor. Ter sido vocacionado, né? Inclusive, já dando uma menção do livro, eu não deixo de imaginar aquele sentimento de Sophia Miller, né? Que fizeram uma pergunta a ela, como que se deu o chamado dela? Ela prontamente responde, olha, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Então a gente está nessa caminhada aí, um dia Deus nos chamou e a gente está aqui cumprindo esse papel de obediência. E junto com a família hoje, os filhos criados, cada um já no seu quadrado, já vivendo a sua vida. Hoje a gente no campo missionário com a esposa tem sido um tempo muito, muito gostoso. Pela junta de missões, né? Penso, isso é muito bom. E como é que foi escrever? Por que te deu? De onde partiu? Qual foi o seu sentimento para escrever, utilizando esse título, Diaconia? Então, ele não nasce agora, né? Ele já há 30 anos, da época de seminário ainda, a gente estava pensando em fazer uma monografia na época, né? O tempo passa e passa rápido. E na época eu vi os colegas trabalhar alguns temas assim, importantíssimos para a igreja, a tese defendida até então ali, a necessidade de alguns escritos. E quando eu vi aqueles temas, eu falei, puxa, eu queria atrelar um pouco do que é prático, do que eu tenho vivenciado nesse início da minha vida como servo de Deus, quando Deus me chamou para trabalhar diretamente com plantio de igreja. Eu queria colocar isso dentro de um projeto que pudesse contemplar o sentimento aí da minha monografia, isso há quase 30 anos atrás, né? E na época a gente pensou assim na justiça social de Calvino, né?
E o tema é muito amplo. E até eu, na época, fui muito criticado, até por um orientador na época. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, você é muito cartesiano, a monografia é empírica. E quando você traz um movimento da justiça social de Calvino, é pano para muitas mangas, né? Você tem que ser empírico, você tem que ser objetivo. E na época eu acabei caindo de paraquedas ali em Genebra, né? Em 1528, no primeiro momento que Calvino teve ali com Guilherme Farel em Genebra, e até a sua morte em 1564. E aí, quando eu tive contato com essa diaconia ali, do dia a dia de Genebra, o que Genebra estava vivenciando de caos, o sofrimento humano e todo aquele sentimento ali de jogatinas, do sentimento dos refugiados que estavam morrendo, os órfãos, os decrépitos que tinham problemas mentais e ficavam na rua, e as pessoas abandonadas, e os idosos abandonados, a falta de saúde, a falta de saneamento básico, a falta de educação, o trabalho escravo, né? E Calvino chega pós aquele momento ali de Lutero e começa uma reforma protestante ali em Genebra, se torna um palco que eu falei, puxa, isso aqui é o que eu gostaria que acontecesse na minha geração, né? E justamente, respondendo a sua pergunta assim, de forma mais objetiva, na realidade, esse livro ele surge com duas necessidades. A primeira, como você mesmo mencionou, é para capitanear recursos por causa dos valores dos terrenos em Santa Catarina hoje, mais especificamente em Araquari, que é o campo missionário da Junta de Missões, que nós estamos lá. E eu relembrei desse terceiro capítulo da minha monografia, que eu já tinha feito uma releitura em 2011 no Mackenzie, fazendo o TCC ali, fazendo a convalidação. Eu falei, puxa, agora o desafio é tirar das normas técnicas, né, daquele padrão ali mais teológico, e trazer uma linguagem acessível a qualquer pessoa, né, que pudesse ler e entender o que realmente aconteceu naquele palco, naquele cenário de Genebra, nesse período que Calvino pôde realizar ali o seu ministério. Cara, e é interessante porque você fez uma citação importante, né? O livro demonstra que a diaconia não é abrir e fechar a igreja. Verdade. Né? Então, hoje a gente vive em algumas igrejas como se diácono fosse, não, eu vou abrir a igreja hoje e vou fechar. Ou eu conheci um pastor que carinhosamente ele brincava assim, diácono não é motorista, nem mesmo manobrista. E é interessante porque o livro ele traz à tona essa visão de que a diaconia ela é muito profunda no sentido de que você tem que também trabalhar para fora, ajudar aqueles que precisam, buscar não só o trabalho interno, mas externo da igreja, né? É verdade. Então é interessante você tratar dentro desse assunto, porque eu creio que a diaconia tem uma certa criou-se um certo estereótipo de que o diácono é aquele que tem a chave para abrir a igreja, para levar água para o pastor lá no púlpito, ou talvez atender ali uma criança ou um pai que está precisando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa profundidade do que é ser um diácono, que é tão bem trabalhado na visão aqui do livro, olhando para João Calvino, como ele traz essa visão de que da importância da igreja não ficar somente dentro das quatro paredes. Você cita aí, o diácono também tem aquele negócio de a igreja encheu num dia de festa, ele tem que arrumar a cadeira também, né? Tem que arrumar a cadeira e tal. E então, Christian, o curioso é que Calvino ele não ele
ele não chega com essa ideia em Genebra, né? Na realidade, já existia um grupo de diáconos trabalhando em prol da comunidade em si. Eu penso que quando Calvino chega, ele traz esse sentimento de sistematizar e colocar assim uma organização mais afiada, né? Mas isso é que contagia ele, né? E o grego é fascinante, né? O grego, quando você pega essa ideia de diáconos, né? E Calvino vai usar justamente esse sentimento de atos. Ele vai tentar, ele busca isso à luz da Bíblia, né? Ele tenta buscar o manual de regra de fé e prática e botar isso em prática, né? E eu acho interessante quando eu gosto muito ali e contavam com a simpatia de todo o povo, né? Atos 2. E Calvino, ele trabalha essa ideia e no próprio livro a gente faz uma alusão ao sentimento ali de ministros, que é o termo hiperetas, né? Que traz aquela ideia de você ser um servo, um escravo acorrentado no Senhor. Até eu uso ali um exemplo, né, do filme Ben-Hur, né, que eles estão na Galileia, acorrentados, e o trabalho era muito árduo, né, acorrentados o pescoço, os pés e as mãos, e eles trabalhavam até morrer. E ali é onde eles faziam as suas necessidades fisiológicas, ali é onde eles comiam, né. E interessante que nesses barcos existiam outros escravos. Existia o cara da cozinha, existia o cara que calafetava, existia os estivadores que carregavam o peso, mas os que botavam o barco em movimento eram aqueles escravos da Galileia acorrentados. Então eu percebo, e quando eu penso nisso, cara, pensando um pouco na questão do livro, onde teve esse insight, é que a proposta mesmo do diácono, ele contempla todos nós. Você fala aí que o diácono não é só para ter a chave da igreja para abrir e fechar, ou trazer água para o pastor, a cadeira, ou manobrar o carro, mas na realidade, cara, esse é um chamado para todos nós. Não é porque ele foi um dia indicado, né, no caso da nossa igreja, para ser eleito um diácono empossado nos seus devidos cargos. E interessante que parece que tem até uma hierarquia, né? O diácono está num posto abaixo do que o presbítero. Não tem nada a ver isso. Isso, na realidade, são ministérios muito específicos. E, para bem da verdade, todos nós, pastores, missionários, presbíteros ou diáconos empossados, ou um membro comum, ele precisa ter essa essência do serviço, né? Somos todos iguais. Somos todos iguais. Inclusive, quando você cita essa frase eu vi depois de um ato fúnebre num cemitério do Rio de Janeiro, saindo numa placa lá em letras garrafais: aqui somos todos iguais. E aí eu falei, puxa, a gente precisa ter esse tom desse serviço, né, de forma natural, se eu posso assim chamar, né? E tem nos faltado isso. E a proposta do livro, ele traz no final de cada capítulo uma aplicabilidade para a pessoa fazer uma reflexão naquilo que ela tem feito da sua vida, né? O que ela tem prestado de serviço, né? Não só para a igreja, mas para a sua própria família, para o seu próprio bairro, para a sua própria estrutura social, a cidade onde ele está. E me traz aqui à mente a palavra de um pastor amigo, pastor Fernando, que o dia que eu fizer do meu bairro o quintal da minha casa, esse mundo ficaria pequeno para mim, né? Acho que ser diácono é isso, é você fazer da sua casa, do seu bairro, da sua igreja, o quintal da sua casa, para que as coisas realmente aconteçam com esse ato de entrega, né? Como diz Ronaldo Lidório, e estou citando aqui partes que eu escrevi no livro, ele traz uma definição de forma muito simples, objetiva, mas muito profunda. A missão de Deus é reinar, a missão do Senhor Jesus Cristo foi pagar o preço, e a missão da igreja, nós, é servir ao Cordeiro Jesus, adorá-lo, né? Bem, é interessante porque no seu livro você cita, eu acho que é bem no início do capítulo, salvo engano, iniciando uma conversa,
você faz uma citação muito interessante, trazendo a Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pela Igreja. E, se não me falha a memória, você utilizou que João Calvino caracterizou um modelo, né, de grande influência para o século XXI. E, de fato, Calvino ele trouxe muitas formas teóricas, mas que trouxe grande conhecimento. Eu brinco que Calvino não escreveu nada, ele sintetizou tudo que já existia. Né? Ele sistematizou. E é interessante você falar sobre essa parte da diaconia, porque nós temos muitos livros que falam sobre diaconia, mas não temos um livro que trata da diaconia com essa visão calvinista. Que tem um colega que ele diz assim, ele é lá de Campo Grande, esse pastor, ele fala assim, o nosso problema é que a gente está dizendo que é Calvino, mas Calvino ele só sintetizou aquilo que já existia antes, sistematizou. E onde eu quero chegar com isso é o seguinte, dentro dessa palavra que você usa, buscando principalmente a confissão de fé, que é algo que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, e hoje muitas igrejas têm adotado isso, né? Muitas igrejas têm trazido. Mas qual é a visão que você usou e você entendeu dentro dessa perspectiva, não se tratando de um diaconato como algo, um oficialato, mas tratando de que todos nós devemos ser também diáconos e trabalhar na obra do Senhor? Porque às vezes também o membro tem isso na igreja, né? Fala assim, não, isso não é minha coisa não, isso é coisa do diácono. Não, isso é o presbítero ensinar, isso é o pastor dá os pulos dele. Ele foi eleito para isso, né? E na verdade a igreja, todos nós como membros, nós também somos membros de um corpo, né? Fazemos parte de um corpo. E eu me lembro que meu falecido sogro, o reverendo Joaquim, dizia que o corpo ele é muito perfeito. É como um relógio com uma pequena engrenagem que dá um pequeno defeito, todo o restante do relógio entra em um colapso e não funciona direito. A igreja é assim. E dentro do livro, tratando da diaconia, não olhando o diácono como oficialato, como que se busca esse exercício do diaconato dentro da igreja, olhando para cada pessoa? Então, a questão trata-se de um sentimento de vocação, né? E você, na realidade, é saber em quem você tem crido e saber que é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez eu sempre destaco isso e longe de mim eu sei, sabe, Cristian, sem demagogia alguma, eu sei que tem muita gente melhor do que eu aí para escrever, né? Eu nunca pensei, um dia eu vou escrever um livro. Por mais que a cultura diga, né? Você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? E depois morre. E depois morre, né? Mas essa motivação, assim, esse amor pela obra missionária que Deus planta no nosso coração. Ano passado, né, 2022, eu falei, cara, eu não sou esse cara de pedir por pedir. Até porque a compra de um terreno, se você faz alguns projetos de captação de recursos e embasa ele em documentos e envia para pessoas que você conhece e as pessoas conhecem o seu trabalho, você vai ter o recurso. Se eu chego aqui, eu não tenho dúvida disso. Eu mando uma carta para você te pedindo aí, hipoteticamente, né, 10 parcelas de R$100 para fazer R$1.000, que seja a cota lá para ajudar a comprar o terreno de R$400.000 lá em Araquari. Você vai, com certeza, se desdobrar e vai conseguir com a igreja enviar esses valores para mim. Então eu não queria pedir por pedir. Cara, eu fico vendo assim uma coisa, tipo, parece-me que eu estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, sabe? Até porque eu não tinha ideia de que esse material tem pouca coisa produzida com cunho reformado. E talvez o grande desafio meu tenha sido traduzir um pouco em palavras mais objetivas o que Calvino fez no seu período de ministerial. Agora, trazendo como proposta
Acho que o desafio nosso, cara, infelizmente a gente vive numa sociedade assim fragmentada, é você não tentar reinventar a roda, né? E quando eu trago o princípio aí da Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, e a gente pega lá os principais concílios, né, dos primeiros séculos, já foi estabelecido muitas coisas ali, né? E quando ele cita, eu cito a Confissão de Fé, eu cito justamente nesse padrão que Calvino sistematizou, trazendo essa ideia de que nós somos eleitos por um fim específico. Até a proposta poimênica, que tem a ver com aconselhamento, que se traduz para o termo pastor, e esse aconselhamento, na realidade, todos nós cuidamos de alguma coisa. Uma mãe que cuida do seu filho, né? Uma pessoa que está ali cuidando do seu jardim, consequentemente cuidando da sua rua, cuidando de um pet, cuidando dos afazeres de uma estrutura maior, quem sabe na liderança à frente de um projeto, de uma vida profissional, cuidando de interesses de outrem, para que não seja alguém lesado, né? Então isso é uma dimensão em qualquer área da vida. E aí quando você traz essa proposta calvinista, respondendo talvez de forma mais objetiva a sua pergunta, é uma vocação. Inclusive no livro eu cito uma frase que alguns têm uma certa resistência com ela, né? C.S. Lewis diz que a igreja não nasceu para ser feliz, né? A igreja nasceu para fazer Deus feliz. E parafraseando esse sentimento, quando você entende isso, que você de alguma maneira está fazendo Deus feliz, como eu cito em Mateus 25, quando eu tive fome, você me deste de comer. Quando eu tive frio, você me deste de vestir. Quando eu precisei de uma atenção, você me deu essa atenção. E naquele relato ali, existe uma... Mas quando aconteceu isso? Quando você fez aqueles que estavam precisando, um dos meus pequeninos. Então, às vezes, a gente tem alguns insights de trabalhos, principalmente de igreja, né? Eu vou fazer ali uma ação social porque está muito frio. Eu vou levar um cobertor em nome de Jesus. Eu vou levar ali um sopão. Eu vou levar ali uma comida. Aí, não, a igreja está levando Jesus Cristo às pessoas que... Não, é totalmente inverso. Nós estamos indo encontrar com o Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente faz a Ele, a essas pessoas a gente está fazendo a Ele, né? Então eu acho que talvez uma coisa que deu certo no livro é a ideia da teoria e prática. Jesus ele era totalmente teórico nos seus ensinamentos. Mateus mostra muito isso. Mas ele era totalmente prático. Inclusive no livro eu faço uma análise da oração dominical, que seja feita a tua vontade, né? Sim. Mateus 6, 10. E depois lá em Lucas 22, 42, ele está no Getsemane. Aqueles 3 melhores discípulos, se eu posso assim classificá-los, não puderam suportar com ele uma hora. Ele entra em profunda agonia. E o termo Getsemane é muito interessante, que é o local da prensa do azeite. E Jesus está sendo prensado pelos nossos pecados ali onde era o local da prensa do azeite. E ele verbaliza esse sentimento. Passa de mim esse cálice. Eu tento traduzir assim em palavras que eu sei que foi muito mais difícil. Passa de mim essa via dolorosa, passa de mim esse cravo nas minhas mãos, passa de mim essa coroa de espinhos, essa humilhação, passa de mim essa cruz, eu não posso suportar. Aí ele vai e relembra da sala de aula, mas seja feita a tua vontade. Então o que tem faltado, talvez respondendo a tua pergunta desse ato diaconal de serviço, é sermos mais práticos do que teóricos, né? Acho que a grande essência desse pequeno livro, né, dessa pequena obra, que é a primeira de 3, é a gente poder ser mais práticos na nossa vida diária, com família, no nosso convívio social e principalmente no nosso convívio como igreja, né? Acho que esse é um grande desafio. Bacana. A grande ideia que eu queria trazer desse livro, e algo que é um sentimento que eu tenho,
é que ele é um livro que ele não foi escrito somente para oficiais. Uhum. Não é um livro que foi escrito somente para você usar. Bom, hoje eu vou preparar a minha igreja Uhum. para que tenha novos diáconos. Então eu vou usar esse livro para preparar diáconos para a igreja. O sentimento que eu tive quando eu pude ler o livro, e aí eu gostei muito do seu prólogo. Engraçado que a gente quase não cita o prólogo, né? Verdade. Mas eu gostei muito do prólogo e eu fiz questão de escrever ele, trouxe. Ele diz assim: que a leitura desse livro flua sobre seus pensamentos e atitudes, e acima de tudo, novas sementes sejam lançadas em solo fértil, para que em um futuro próximo uma nova safra abundante de possibilidades e ajuda ao próximo faça parte dessa exponencial colheita. Eu achei fantástico, e a partir desse prólogo aqui, o que eu gostei muito do livro é que eu tive essa sensação. Falei, nossa, esse livro aqui não é um livro só para ser usado Uhum. para a igreja, mas é um livro que pode ser usado no dia a dia, na vida familiar, no meu trabalho. As Uhum. pessoas que trabalham em empresas, em outros lugares, também podem atribuir aquilo que, aliás, Calvino ele trabalhava muito sobre isso, né? De você ser um médico mais dedicado ao Senhor, ser um acadêmico dedicado ao Senhor, né? Quem sabe um presidente da República, um advogado, um promotor, enfim, não importa a área, Uhum. mas sempre olhando para Deus e fazendo tudo para a glória de Deus. E eu gostei muito dessa visão, como eu disse, pouco se cita um prólogo, mas eu gostei muito porque a sensação desse livro me trouxe exatamente isso, de nós entendermos que esse livro não é só, pô, pastor, vamos fazer um trabalho na igreja e vamos juntar e vamos comprar e usar, não. Uhum. É um livro para o membro da igreja ler, é um livro para você presentear alguém. Uhum. E a ideia desse livro aqui é interessante porque você deu a liberdade da pessoa fazer uma oferta, Verdade. porque às vezes a gente põe um preço, mas você não. Você fala assim, ó, isso aqui você faça uma oferta porque isso aqui é para o reino. Você não está revertendo para esses valores para benefício próprio, Uhum. mas você está revertendo isso para o reino, para poder Uhum. comprar um terreno, logo construir um templo Amém. e com a graça de Deus ali ter uma igreja constituída. Não que não tem, a igreja hoje Araquari já tem um trabalho muito Uhum. bonito. Aliás, eu tive no começo ali, tive a honra de poder ver todo a visão que você teve do lugar, de olhar e falar assim, não, aqui vai ser um lugar exato, bonito, bom, e Deus vai usar aqui para que as pessoas conheçam. Araquari para Santa Catarina é um trabalho que precisa da ajuda de todos, das orações e também dessas ofertas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora para as pessoas conhecer quem é o Reverendo Hollenberg. Quem é o carinhosamente, eu me lembro de uma das pregações que você subiu ao púlpito e falou assim: me chamam de Senhor Miyagi. É, seu Miyagi, isso mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, o Hollenberg pai, o Hollenberg esposo, Uhum. e sobre o trabalho em Araquari, Uhum. né, a quem o Hollenberg é afiliado dentro da Igreja Presbiteriana no Brasil. Contasse um pouco mais de você. Eu não posso deixar de falar do prólogo, né? Porque depois que você escreve e vai fazer a releitura, você fala, pô, quem escreveu isso aqui, né? Eu não tenho capacidade para escrever isso. E esse sentimento aí, ele é muito assim, foi com muito, muito temor, sabe? Muito temor assim. Até querendo fazer uma coisa mais simplificada, mas uma coisa bem explicada sobre isso, né? Quem é o Reverendo Hollenberg? Nós, pela Junta de Missões, todo ano a gente tem um formulário que é de autoavaliação, né? Uma autoavaliação que você faz de si mesmo, né? E
nessa última avaliação que eu fiz, tem uma pergunta lá, né? Você se sente preparado para plantar uma igreja? E eu, em uma simples palavra, eu disse não me sinto preparado. E aí tem uma pergunta, você se sente preparado para... Por quê? É por causa inclusive, na anticapa a gente fala, né? A gente, por misericórdia do Senhor, a gente está participando de um momento que é a 12ª igreja que a gente ajuda a plantar. Particularmente, eu acho muito pouco. E a gente encontra pessoas que já estão mais tempo na igreja, que nunca plantou nenhuma igreja, mas isso é um chamado muito específico, né? Eu acho muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo assim... eu cito lá na anticapa, né? Eu sou um dos maiores pecadores entre vós, né? Sim. E também, talvez a necessidade de um material como esse, eu sempre destaco isso quando eu tenho oportunidade, eu estou tendo oportunidade aqui. Eu tenho procurado hoje trabalhar nessa esfera assim bem familiar, tirando um tempo para a família no meu dia de folga, se eu posso chamar, né? Eu acho que são algumas horas de folga que a gente tem, né? Mas esse livro está muito regado com a oração. A esposa tem feito esse papel, né, de intercessão para esse livro. E o convívio, graças a Deus, com os filhos tem sido assim um tempo muito gostoso, sabe? Eles olhando agora, né? Tá, o papai escreveu um livro, vamos pensar assim, né? Mas acho que não é simplesmente botar no papel e gerar um livro. Mas eu acho que ele tem... Eu falo muito sobre um pouco das minhas experiências, pelo menos eu cito 2 no livro. E eu acho que é isso que faz uma diferença, né? Da gente poder trazer aquilo que fez parte dos nossos últimos anos de vida e conseguir colocar, encaixar num modelo de diaconal. Eu confesso também que a gente teve eu fui muito tentado para mudar o tema, né? Para poder abraçar outras pessoas. Mas a gente está nessa fase, a gente estava numa região de um outro estado, buscando novos ares. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu gosto muito. A gente não consegue conquistar novos projetos se a gente não quiser perder a praia de vista. Então essa zona de conforto que às vezes a gente se encontra é muito desafiadora. E chegamos ali em Araquari, recebemos um convite da Junta de Missões Nacionais, da nossa autarquia pela Igreja Presbiteriana do Brasil, a pessoa do reverendo Obedes Júnior, né, que é o nosso secretário executivo atualmente. E na época ele me deu até a opção de ir para outros 3 estados, né? E quando eu olhei para Araquari, eu vi uma necessidade ali de um início de plantio de igreja. E chegamos, é bem desafiador, você conhece o sul do país. Sim. Araquari em si, ela está num boom, né? Muitas empresas, indústrias. Agora, o último censo que teve, são mais de 5.000 empresas e indústrias. A BM foi para lá, né? É a única filial fora da Alemanha, a BMW. Veio para o Brasil e está em Araquari. E Araquari, o significado é refúgio dos pássaros, né? Abrigo dos pássaros. Eu falei, Senhor, que o Senhor me use ali naquele local, para que seja o abrigo da tua graça ali naquele local, trazendo unidade. E a gente tem procurado, né? Eu até falo que a gente nem começou a trabalhar ainda, né? Deus que tem trabalhado por nós. Eu penso que assim que vai... o sucesso está aí, né? É Deus trabalhando por nós. E buscando ali, com muita honestidade, servindo ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude. Como eu citei hoje à tarde contigo, né? Usando o saudoso pastor Russell Shedd, né? Eu sou o maior perigo, né? Quando eu acordo, eu sou o maior perigo para essa cidade, né? Mas com muita seriedade, assim, diante do nosso Deus e pedindo que o Senhor nos ajude aí nessa caminhada. Na realidade, é uma oferta nossa para a junta e é uma oferta da junta para quem puder. Quem sabe usar esse material para a sua própria vida e quem sabe nos ajudar. Até porque não está condicionado, né? Se a pessoa quiser o livro e em algum momento a pessoa não tiver condições de comprar, ele vai ter o livro
de qualquer maneira, porque é uma oferta, né? A ideia é semear, voltando lá no prólogo, nesse sentimento para que tenha uma colheita exponencial. Bacana. E fica aí essa dica, né? Eu gostei muito da apresentação que o reverendo José fez. E quero... José Neri. José Neri. José Neri. José Neri fez uma apresentação sua que vou te falar, viu? Colocou você ali como o as dos escritores. Meu Deus. Mas de fato esse livro, assim como o José Neri colocou, ele disse que Deus lhe concedeu algo extraordinário, fantástico, que foi uma mente abençoada, uma mente de alguém que escreveu um livro de forma tão bem elaborada, mas com linguajar que todo mundo compreende. Uhum. E a apresentação do reverendo, faço aqui jus às palavras dele, foram palavras muito boas e muito bem colocadas, porque ele coloca, né, para que você deguste aqui o livro com esse título Diaconia Multiforme Calvinista. Mas eu quero apenas fazer uma menção de um pequeno trecho da apresentação que ele fez de você, para podermos, assim, esse primeiro momento encerrar, e quero passar para uma segunda fase da conversa. Mas, olha que interessante, ele diz assim, é uma pequena obra, porém com grande abordagem quando ressalta a prioridade da da proclamação do Evangelho. Porque de fato é isso, né? Proclamar o Evangelho a partir dessa expressão que você mesmo escreveu, e você escreve: contudo, dá para se ter uma ideia que todo o movimento do calvinista deixou até nossos dias mais que um legado, muito mais do que isso, e sim um testemunho vivo de como a graça suficiente de Deus sempre usa pessoas para que a vontade do Eterno prevaleça. Então, o reverendo José Neri faz aqui uma apresentação muito fantástica sua, e quero fazer aqui uso das palavras dele, não é minha, do reverendo, mas foram palavras muito bem colocadas. E de fato, do seu livro, essa é uma citação que eu achei muito boa, muito bem colocada, porque dá essa ideia, né? A graça suficiente de Deus sempre usa pessoas para que a vontade do Eterno prevaleça. E é isso, que Deus continue te usando muito. Amém. Você de fato tem uma mente muito abençoada. Você conseguiu passar um ensinamento muito bom. Deus tem usado você ali em Santa Catarina e também no resto do Brasil, porque é um livro que já está correndo em muitos lugares. É verdade. Né? Então isso tem sido uma benção. É um livro que tem esse intuito, não é para você comprar, você não tem dinheiro, você pode adquirir e depois ofertar. Então essa é a semente, né? Essa é a semente. E é interessante, quero deixar aqui essa palavra. Uma vez eu ouvi a frase assim, isso eu estava pastoreando em São Gabriel do Oeste. E lá eles têm plantio, mexe também com animais. E ele disse o seguinte: às vezes uns plantam, regam, mas não colhem. E você tem sido usado por Deus para plantar, regar e ainda está colhendo. É verdade. Então Deus te deu aí essa graça. E é uma alegria, como eu já disse para você. O pessoal não sabe, né? Mas Deus concedeu esse momento da gente poder gravar, conversar um pouco, apresentar um pouco mais de quem é o reverendo Hollenberg. Mas eu queria agora que o reverendo Hollenberg contasse para nós aqui, para que todo mundo conhecesse um pouquinho mais sobre essa dificuldade do campo. Todo campo tem dificuldade. Isso é natural. Não é um privilégio só teu. Né? Mas às vezes as pessoas não entendem a luta que é do pastor e da esposa do pastor,
Mas é que assim, como é que você consegue olhar e dizer assim, você com toda essa experiência de várias igrejas que você já montou, igrejas que você fez parte e deixou um grande legado, porque a gente sempre deixa um legado onde passa, né? E você deixou um grande legado. Como é que tem sido essa sua visão do campo ali em Araquari? Que afinal de contas, a igreja de Araquari já tem um tempo que está ali caminhando, né? Que está tentando, e você chegou ali, reverendo, fazendo, como dizem, uma revolução sistemática em todo o processo. Mas como é que tem sido hoje o campo lá? Como é que está essa visão da igreja? Porque ao contrário do que algumas pessoas dizem que no Brasil nós estamos tendo um problema evangélico. Eu acho que não. Eu acredito que nós estamos tendo um renovo. As pessoas estão sendo chamadas por Deus. E como é que tem sido isso lá em Araquari? Essa questão cultural em qualquer canto, né? A gente vai ter esse choque cultural, mesmo que você volte para uma região que você foi criado, você vai ter o choque reverso. Esse desafio, como você falou aí, é onde tem gente, né? Onde tem gente tem desafios, né? Eu até brinco que as pessoas são muito educadas, né? No trato de atendimento. E outra coisa que eu falo também é que é mentira pra mim, né? Sul do país eu vou sentir frio, e lá quando é calor, né? Não me falaram isso. E ali, quando a gente vê o perfil de um campo muito novo, mas com... Eu sou o quarto obreiro, né? Que cheguei. E parece-me que nesse trânsito as coisas não estavam caminhando, né? E eu falei, puxa, por que eu posso ser útil aqui, né? Eu acho que tem esse sentimento de você passar a ter cheiro de ovelha, né? Você não ser o cara, né? Como a gente às vezes esse problema que se fala dos evangélicos, mas é você viver essa vida comum, né? Paulo cita sobre a vida comum do lar, mas você viver o dia a dia, né, das pessoas e tá ali interagindo. Você, Davi, ele foge do insulto, né? Eu acho que essa obra missionária você tem que fugir do insulto. Eu me lembro aqui de um momento que eu fui, assim que eu cheguei em Araquari, eu fui morar numa casa. Eu precisei de uma enxada, uma ferramenta assim, uma pá. E eu saí da casa do meu vizinho lá, uma oficina mecânica. E eu cheguei, né? Bom dia e tal. Pois não, pois não. Você pode me emprestar uma enxada? A enxada tava do lado assim, ó. Aí ele me olhou. Não tem enxada não. Não tem enxada não. Aí eu falei, caraca, a enxada tá ali, né? Ah, mas talvez a enxada não seja dele, né? Aí eu fui lá na loja, comprei a enxada, resolvi meu problema. E no decorrer do dia a dia, teve um belo dia, eu estava na igreja, ele estava tentando empurrar um carro que estava com os pneus vazios, um pouco baixo, e tem uma rampinha. E ele junto com o irmão tentando empurrar o carro, e ia, vamos embora. Eu percebi que ele estava precisando de ajuda. Eu saí ali do meu trabalho e dei um toquezinho no carro, e o carro aí ficou leve. Aí o irmão dele falou, não, o pastor ajudou. Aí ele me olhou, obrigado. E eu como a sua esposa, eu gosto de fazer bolo, né? Faço bolo de todo jeito. Eu comecei a fazer uns bolos e na hora do lanche à tarde eu levava um bolinho para ele. Ó, fiz um bolinho ali, queria saber se você gostou. Ele, quanto é? Eu falei, não, só para você degustar aí, ver se tá bom. Hoje é um dos melhores amigos, né? Então eu penso que esse evangelho transformador, ele não pode ser o problema, ele tem que ser a solução. E nesse cenário, e as lutas, elas são, né, ruins. A gente está, talvez, eu não sei se seria muito prematuro falar, mas por incrível que pareça, uma cidade pouco conhecida no Brasil, Araquari,
Até eu brinco, antes de chegar o escritor Hollenberg lançando o livro. Ai, meu pai. Agora eu sou escritor, eu tenho brincado. Não, agora eu sou escritor. Um café, porque eu sou escritor, né? Misericórdia de mim. Mas a Araquari é uma região muito cosmopolitana, né? Você tem gente da Ásia, gente do Canadá, gente do Pará, gente do Nordeste, até do Rio de Janeiro, né? Que é meu caso, até carioca eles estão aceitando lá. E do cenário é uma região muito dormitória, porque as pessoas trabalham muito, têm uma condição financeira muito boa. Então, talvez um dos maiores desafios é romper com esse sentimento, porque as pessoas hoje, mesmo com a condição financeira boa, é a gente conseguir acessar essas pessoas e não tem outra maneira, Reverendo Christian, a não ser pelo relacionamento. Hoje está muito banalizado, né, a figura evangélica, a figura pastoral, e o dia a dia faz a diferença. E muitas vezes, encerrando a minha fala sobre isso, a gente precisa colocar a mão na massa. Já no novo ponto que nós estamos, tem um outro mecânico, eu tenho um chamado para evangelizar mecânico, né? Que eu fiz, por 2 vezes eu convidei ele para ir na igreja. Na terceira vez que eu fui convidar ele, ele foi muito taxativo comigo. Eu já tenho a minha religião e eu agradeço a sua... Eu faço aqui meu churrasquinho aqui, tomo minha cerveja. Não, eu fiquei meio sem jeito, porque quando eu convidei com muito amor, não forçando barra com ele. E beleza. Aí um belo dia eu saindo numa terça-feira da igreja, meio-dia e 15, já indo almoçar, um sol de rachar. Chega um caminhão de concreto. Ele conseguiu comprar um concreto e ele com uma enxadinha tentando espalhar aquele concreto em frente da oficina dele. Aí passou uma pessoa conhecida, começou a ajudar ele com a outra enxadinha. Aí eu falei, aquele concreto ali daqui a pouco vai secar. Lembrei que eu tinha uma bota dentro do carro, botei a bota. Com a própria roupa que eu tava, eu peguei uma enxada e comecei a ajudar ele. E ficamos ali durante 2 horas trabalhando no sol quente, puxando massa. E quando terminou, ele falou assim, quanto é o serviço? Eu falei, eu tô aqui por amor. Amor não tem preço. Aí ele falou assim, olha, você me desculpa porque eu não fui na sua igreja. Eu falei, eu não tô aqui por isso. Aí eu dei uma nele, né? Eu falei assim, eu tô aqui porque eu tenho certeza. Se esse concreto estivesse ali na porta da igreja, você ia me ajudar. Eu não tô aqui porque você nunca foi na igreja. Então eu acho que é essa conquista, sabe? Mesmo desafiadora, mesmo com todo o cenário hoje banalizado do termo evangélico, mas a gente precisa ser prático, né? Como a gente fala aí no livro. Ser cristão. Ser cristão. Gosto muito de olhar para Jesus. O pessoal acha que é jargão, mas não é não. Realmente é uma frase que eu tenho na minha cabeça. Jesus não veio ao mundo pensando, eles vão ser meus servos a partir de agora. Não fez isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Jesus também não veio ao mundo e falou assim, eu vim aqui para ser servido. Ele disse, eu vim aqui para servir. E é bacana isso, nós somos servos. Servos do Senhor. E uma das coisas que me marca muito olhar para os evangelhos é esse olhar extraordinário de que nós devemos fazer de fato não esperando algo em troca. Mas é para que cada vez mais Cristo continue crescendo e as pessoas continuem percebendo que é feito pelo amor a Cristo. Então isso é um trabalho bonito. Não é para qualquer um, mas é um trabalho bonito. Aliás, eu poderia mudar essa frase. Ele é só para aqueles que são eleitos do Senhor, aqueles que entendem quem Cristo é. E é por isso que é um trabalho bonito ali em Araquari. Que Deus continue abençoando. Amém. Continue dando graça. Sabe que meu sentimento é de que ali cresça muito ainda.
E eu creio de coração, isso já tive a oportunidade de expressar. Deus te chamou ali para fazer uma obra ímpar, algo que não foi feito até hoje. Não que os outros que passaram ali não fizeram obra, não é isso. Sim, em absoluto. Pelo contrário. Fizeram muitas coisas, muito abençoado foram. Uhum. Mas a obra que você está fazendo ali é ímpar, crescimento, outra visão. Então, assim, é muito bom saber que Deus tem levantado pastores missionários, esposas, porque às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Oh, Você largar tudo que você tem e falar assim, não, eu vou seguir o ministério pastoral. Não, não é tão simples assim. Mas há uma facilidade, porque você é guiado por Deus. Aí eu gosto muito da frase do apóstolo Paulo. Ele usa hoje em dia erroneamente, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo disse isso depois dele ter sido açoitado, depois dele ter sido preso, apedrejado até quase morrer, né? ele até cita, né? Nesse cenário, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Pois é. E esse é o sentimento que eu tive a oportunidade de te conhecer, de estar junto ali e ver, né? Estar contente em toda e qualquer circunstância. Então que Deus abençoe muito seu ministério. Amém. Nós vamos deixar depois o QR Code ali para quem quiser ofertar, para ajudar na construção, na aquisição e também não é só adquirir, né? Tem que adquirir, tem que construir. É um processo, são etapas que têm que ser vencidas, mas as pessoas podem ajudar de alguma forma, né? Sem dúvida. De alguma forma. Tem um link que vai ser postado também, mas se hoje você escrever lá na Amazon, você coloca lá Hollenberg Ferreira, ou Reverendo Hollenberg Ferreira Alves, vai cair exatamente no seu livro. Diaconia também vai cair, né? Se escrever Diaconia Multiforme Calvinista, vai cair também. Então, nós vamos deixar também o link aí para quem quiser, mas acima de tudo, nós vamos pôr o QR Code, porque o QR Code, às vezes, você quer ajudar de alguma outra forma, não só adquirindo um livro. Toda ajuda, ela é muito abençoadora nesse momento. Uma das igrejas que a gente passou, ali fomos pregar, uma vez eu disse no púlpito, foi assim, olha, a igreja tinha um número de pessoas considerável, se cada um der R$1 aqui, no final, se tiver 300 pessoas, são R$300. Assim, então você não precisa com muito, com pouco. Se todo mundo ajudar, você consegue o muito. Então que Deus continue abençoando e que Deus possa abençoar muito o seu ministério, te ajudar muito nessa nova etapa, que é de conseguir aí a aquisição do terreno, construção. E eu sou muito grato a Deus por esse momento em que nós conversamos. Eu tenho um livro autografado, então quem quiser adquirir também, pois a gente vai deixar o seu contato na tela para que a pessoa possa entrar em contato. Quem sabe você também fazer uma dedicatória e encaminhar algo especial aí para quem puder e quiser adquirir. E que Deus abençoe muito, bastante. Amém. E eu não poderia finalizar aqui, obviamente, sem nós fazermos menção àquele que nos chamou, né? Jesus Cristo nos ensinou que aquilo que é feito para a glória dele e não para a glória do homem. E este livro ele foi feito para a glória de Senhor Jesus Cristo. Amém. Então que Deus use muito você por intermédio desse livro e que outras pessoas entendam claramente mais sobre isso. Agradecer, Reverendo Cristo. Eu acho que chovendo molhado falar sobre a nossa amizade, né? Mas agradecer, eu me lembro do meu saudoso pai. Ele falava algo assim muito legal assim. Ele falava assim, meu filho, tem coisas que a gente consegue fazer com uma mão. Tem coisas que são só com as duas mãos. E as duas mãos lavam o rosto. Mas tem coisa, meu filho, que são com várias mãos, né? E
esse livro, na realidade, são várias mãos, sabe, Cristian? Você é uma dessas mãos também. Você citou o reverendo Zé Nery ali, que pessoa que eu tenho carinho, admiração. O Miguel, que também fez. Pedir amigos para falar de você é fácil, né? Mas são homens, o Alcedi, enfim, são várias mãos e na realidade está 100% desse recurso, ele vai ser canalizado para essa obra dentro prestando as devidas contas às nossas hierarquias e vai ser muito bem-vindo poder contar com a ajuda, a contribuição daqueles que puderem colocar lá um tijolinho lá nessa obra, né? E que Deus assim abençoe. E sou muito grato, né? É para a honra e glória do Senhor. Tenho convicção de que a nossa intenção não foi essa, né? Desse barulho que está fazendo, esse barulho de santo, se eu posso assim chamar. Mas que Deus me preserve, né? E a gente continue nessa caminhada aí com muita simplicidade. Eu não gosto de usar a palavra humildade, porque humildade é quando alguém vem em nós, né? Não somos nós que produzimos e a gente sabe. Mas a simplicidade a gente pode citar, que a gente seja simples. Independente de qualquer barulho que o livro faça, a gente saber em quem temos crido, sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais para a tua glória. A cada dia mais a gente está nessa convicção, podendo servir ao reino do Senhor. Com teoria, mas com muita prática. Amém. Bom, vamos deixar aqui rapidamente algumas coisas. Uhum. Deixa a internet ela é fascinante porque ela vai para lugares que nós não sabemos, né? Uhum. Então assim, deixa seu endereço ali, a localidade. Quem sabe Deus toca no coração de alguém de Araquari assistir esse vídeo. Oh, que legal. E poder visitá-lo lá. Amém. Nós estamos ali em Araquari, né? Ali no bairro Itinga. O ponto de referência é um supermercado que nós temos lá, um atacadão, chamado Hipermais. E estamos bem no fundo, né? Já está lá a igreja presbiteriana. O endereço lá é bem fácil, porque é a rua João Roque dos Santos, número 26, e tem toda de blindex, né? Então tá lá com um filme verde espelhado, então não tem como não achar. Mas a gente está ali, até eu falo, e as pessoas acham até que é brincadeira, mas a gente está ali próximo da igreja, temos o nosso apartamento. Você, quem sabe, queira passar lá por Santa Catarina, chegar em Araquari e tomar um café com a gente, as portas lá da nossa casa estão abertas para você. E ali de Araquari, faça uma visita, né? E que Deus assim te abençoe e te guarde, e resplandeça o rosto dele sobre a sua vida também. Que Deus nos ajude. Estamos lá. Amém. Bom, o nosso trabalho continua por aqui. Uhum. Nós estamos aqui em Nova Lima, Avenida Regente, 405. O nosso trabalho todos os domingos às 18h30. Qual que é o horário de trabalho que você tem lá? 19 horas, todos os domingos, às 9 da manhã, né, que é a escola bíblica. E terça, reunião de oração, 20 horas. E quintas-feiras, estudos bíblicos, também às 20 horas. E eu sei que vocês têm um Facebook que eu acompanho, né? Verdade. Então... Face também o Insta. No Insta, todos os dias. Sol, chuva, ano bissexto, todos os dias, às 22 horas. IPB mais Araquari, temos um momento de oração. E nós temos uma frase que a gente carrega desde sempre: a oração é a maior força dessa terra. Então todos os dias, mesmo que eu não esteja lá no canal, mas temos orado. Estamos entrando no segundo ano ininterruptamente, né? E também o próprio Face é o mesmo sentimento. IPB mais Araquari, também no Face. Estamos também no YouTube com IPB mais Araquari, no YouTube com as mensagens de domingo à noite. Então faça uma visita numa das nossas redes e que Deus esteja nos abençoando. Que vai ser abençoado. Deus abençoe. Mais uma vez, reverendo, nós ficamos por aqui. Opa! E que Deus continue abençoando aí o seu ministério. Viu? Tamo junto.